Fala galera, Matheus aqui. E olha, ver o Bitcoin perder o chão mais uma vez e chegar aos 17 mil dólares não era algo que eu esperava testemunhar nesse fim de semana. Nós temos agora o CEO da Binance falando que a baixa ainda vai durar por mais 4 anos e indicando que o drama das cripto está longe de acabar. E também temos diversos posts pipocando nas mídias sociais, principalmente no Twitter, dizendo que se você possui dinheiro em qualquer instituição centralizada, seja ela o que for, seja uma corretora, uma empresa de rendimento em cripto ou qualquer outro tipo de empresa centralizada, você deveria retirar o seu dinheiro e guardar ele seguro em sua própria carteira já imediatamente. E o motivo para tanto alarmismo nas mídias sociais é o fato de que as criptomoedas estão passando por um momento muito delicado e nós já vimos gigantes do setor como a Celsius e a Three Arrows Capital entrando em uma crise da qual provavelmente não haverá volta. Isso iniciou uma série de especulações sobre quem seria a próxima empresa centralizada a cair. Então, neste vídeo nós vamos falar sobre o que aconteceu para derrubar essas empresas, quais as chances de outras empresas terem o mesmo destino e, mais importante de tudo, o que vai acontecer com o mercado se mais empresas quebrarem. Se você mantém dinheiro em empresas centralizadas ou se você está em busca da próxima grande notícia que vai movimentar os mercados, é extremamente importante que você entenda o que está acontecendo neste momento. Então, assista este vídeo até o final. Vamos começar logo depois da mensagem do nosso patrocinador de hoje, a Unstoppable Domains. Pessoal, se você está cansado de pagar custos de renovação nos seus domínios da internet, a Unstoppable tem a solução: domínios via NFTs. Uma vez criados, eles serão seus para sempre. Funciona como um NFT comum que pode ser armazenado na sua carteira e vendido quando você quiser sem qualquer custo de manutenção. Como é uma tecnologia nova, alguns navegadores, por enquanto, precisam de uma extensão para ler os endereços, mas é justamente por ser uma novidade que nomes conhecidos como Silvio Santos ainda estão disponíveis e baratos. Você pode até registrar suas carteiras no NFT e receber pagamentos diretamente, mostrando apenas o domínio em carteiras compatíveis. Veja mais na descrição, tem um vídeo inteirinho mostrando passo a passo para vocês. Beleza, pessoal, vamos começar lembrando que esse vídeo está dividido por capítulos, então fique à vontade para ir direto no que mais te interessa, lembrando que assistir tudo vai te trazer um melhor entendimento. E por favor, não deixe de ver o trecho sobre o que fazer neste momento. Maravilha? Vamos então começar explicando por que as empresas gigantescas do mercado das cripto estão desaparecendo da noite para o dia e tudo se resume a uma única palavra chamada liquidez. Liquidez, pessoal, não é um conceito difícil de entender, mas é um conceito que a maioria dos investidores nunca para pensar, porque o volume de dinheiro que a maioria das pessoas movimenta no dia a dia, em geral, não é muito relevante em comparação com o tamanho total do mercado. É só quando a gente começa a olhar para movimentações mais altas na casa aí das centenas de milhões que fica claro o quão frágil o sistema é quando a liquidez seca e de repente os grandes players precisam movimentar muito dinheiro muito rápido. É nesses momentos que eventos considerados impossíveis de acontecer acabam acontecendo e pegam aí todo mundo de calça curta. Vou explicar para vocês. Vamos começar com a Three Arrows Capital, que fazia essa empresa afinal de contas. A Three Arrows Capital era um fundo de investimento voltado para o mercado de criptomoedas. Ela prometia um grande ganho para os investidores, um ganho bem acima do mercado, claro, mas, afinal de contas, o que seria este ganho acima do mercado? O que é razoável esperar ganhar de rendimento sobre as nossas criptomoedas? Digamos que uma pessoa queira ela mesma gerar rendimento sobre as suas criptos sem nenhuma empresa centralizada no meio do caminho. Isso é totalmente possível hoje graças às finanças descentralizadas ou DeFi, Decentralized Finance na sigla em inglês. Em DeFi, uma pessoa pode fazer diversas operações que antes eram limitadas apenas a instituições financeiras. Ela pode, por exemplo, emprestar dinheiro e ganhar juros sobre isso. Ela pode fornecer liquidez para uma corretora descentralizada e ganhar as taxas de corretagem. Existem diversas operações que a pessoa pode montar e gerar rendimento a partir delas. Então vamos supor que uma pessoa que saiba muito bem o que está fazendo e que está movimentando uma grande quantidade de dinheiro, digamos aí milhões e milhões de dólares, como era o caso dessas grandes empresas, quanto é razoável esperar que essa pessoa teria de rendimento hoje, no mercado atual, na data de gravação desse vídeo?
Se for aí uma pessoa que não quer ter muito trabalho, ela vai ter provavelmente uns 5% de rendimento ao ano, é isso que é razoável de se esperar. Agora, se ela estiver disposta a ter um pouco mais de trabalho, mantendo aí operações mais elaboradas, que requerem uma atenção constante, aí ela vai ter por volta de 10%. E eu já tô até ouvindo algumas pessoas aí digitando bravas no teclado: "Ah, Matheus, não é nada disso que você tá falando, eu consigo ganhar muito mais do que isso aí." Então vamos lembrar que nós estamos falando aqui de montar posições enormes, de milhões e milhões de dólares, e nós estamos falando também de fazer isso com o mínimo de risco possível. Se você acha que a sua posição rendendo 80% ao ano não tem risco, eu detesto te dizer, mas o mais provável é que você não tenha considerado todas as variáveis envolvidas, ou talvez tenha caído aí no mesmo erro dessas grandes empresas, achando que o improvável é igual a impossível. Para ir além dessas taxas que eu mencionei e ganhar retornos maiores sobre centenas de milhões de dólares, é preciso assumir um risco. E o grande problema é que o risco que essas empresas assumiram era algo considerado tão improvável de acontecer que elas nem viam como risco. O que essas empresas estavam fazendo para gerar rendimentos grandes, mesmo operando um vasto volume de dinheiro, é uma coisa chamada stake alavancado, que eu vou explicar para você aqui. Imagine uma pessoa que tenha Ethereum e quer ter rendimento sobre essa moeda. Ela pode deixar o Ethereum dela em stake na rede e receber 4% ao ano. Mas o problema de deixar Ether em stake é que quando você faz isso, você perde acesso a esse Ether até que a transição de Ethereum para Proof of Stake esteja completa, ou seja, você perde liquidez. Então, para resolver isso, surgiu um projeto chamado Lido Finance, que permite que você faça stake não só de Ethereum, mas de outras criptomoedas também, só que sem perder a liquidez. Isso é possível porque ao fazer o stake de Ether com eles, por exemplo, você recebe um token chamado Staked ETH, ou STETH, que além de dar o rendimento, ainda te dá uma paridade de 1 para 1 com o Ethereum. Então você pode transacionar esse token como você transacionaria o token da rede Ethereum, o ETH, normalmente. Na teoria faz todo sentido, porque o STETH só pode ser emitido se a pessoa depositar o ETH dela. Então realmente existe um lastro para essa moeda, realmente existe um Ether para cada staked Ether emitido, e isso é comprovável e verificável na rede. Assim que a Ethereum completar a fusão, os ETHs em stake ficarão liberados para saque e quem tiver STETH poderá converter eles em Ether na paridade 1 para 1 sem problema nenhum. Na teoria, tudo faz sentido e é por isso que o STETH vinha valendo próximo da paridade até recentemente. É por isso também que muita gente pensou que o risco de perder a paridade era algo praticamente impossível de acontecer, já que o lastro é de fato real. E diante disso, essas empresas se alavancaram, porque se você ganha 4% de stake em Ethereum sem alavancagem, então alavancando 2 vezes, isso vai dar 8%. Alavancando 3 vezes, isso vai dar 12%, e assim por diante. E como você não perderia liquidez, daria então, inclusive, para utilizar o próprio Staked ETH como garantia para aumentar ainda mais a capacidade de se alavancar, e foi justamente isso que a Three Arrows Capital e a Celsius e algumas outras empresas fizeram. E como toda estratégia fantástica, pessoal, ela funciona muito bem até que não funciona mais. Embora exista de fato lastro para cada STETH emitido, o fato é que o lastro não significa nada se você não tiver acesso instantâneo a ele. E para acessar esse lastro, nós dependemos da rede Ethereum completar sua fusão para só então liberar os Ethers em stake, e essa fusão está sendo adiada recorrentemente. Então, no momento atual, com o mercado em queda livre, poucas pessoas dispostas a assumir o risco de compra e o lastro sendo inacessível por sabe-se lá mais quantos meses, até que a Ethereum finalmente faça a tal da sua fusão, em um cenário como esse, a paridade, é claro, quebrou.
E como a Three Arrows Capital estava extremamente alavancada e estava utilizando o STETH como garantia para se alavancar ainda mais, essa quebra de paridade foi o suficiente para liquidar as operações da Three Arrows Capital. E não foi só o STETH que perdeu a paridade, teve também o GBTC, que supostamente deveria ter paridade com o Bitcoin, mas está neste momento sendo negociado a 35% abaixo do valor do Bitcoin, e essa oscilação também liquidou diversas posições da Three Arrows Capital. E adivinha quem tinha emprestado muito dinheiro para a Three Arrows Capital? Você adivinhou, foi a Celsius, que mesmo com o mercado desaquecido, não abaixou a sua temperatura, ou melhor, a sua taxa de rendimentos, continuou pagando as mesmas taxas que ela oferecia no melhor momento do mercado, como se nada tivesse acontecido. E isso, infelizmente, não faz sentido. Quando o mercado perde força, a demanda por empréstimos seguros cai e o rendimento tem que cair também, senão tem alguma coisa errada. E no caso da Celsius, um motivo de não ter caído é que eles cobravam mais caro para emprestar dinheiro com menos garantia. Eles consideravam que grandes instituições como a Three Arrows Capital, que já chegou a ter 10 bilhões de dólares sob gestão, eles acreditavam que esta instituição seria, pelo seu tamanho, muito mais segura e por isso abriu a possibilidade de empréstimos sem garantia, desde que por uma taxa mais cara. Então a Celsius não consegue acessar mais esse capital, não consegue acessar o Ether em stake também, enquanto a rede Ethereum não completar a fusão, e o resultado disso é uma falta total de liquidez. Ela não consegue honrar as solicitações de saque e é por isso que ela congelou todos os ativos lá dentro. Neste momento, quem colocou dinheiro lá não consegue sacar. Outra empresa nessa mesma situação é a Babel Finance, que fez a mesma coisa que a Celsius e já congelou os saques também. Então, pessoal, como vocês podem ver, a situação no mercado das criptomoedas não é nada tranquila neste momento e as consequências nós estamos vendo na cotação dos ativos. Você deve ter observado que nos últimos dias o Bitcoin e o Ethereum têm caído mais do que as outras moedas, mais do que as alts. Nesse momento, por exemplo, tem muita altcoin que está positiva na cotação do dia, enquanto o BTC está negativo. E o motivo disso é justamente a falta de liquidez. Essas empresas gigantescas, elas estão precisando de liquidez mais do que nunca. E a única moeda capaz de suportar grandes vendas é justamente o Bitcoin em primeiro e o Ethereum em segundo. Numa crise de liquidez, essas empresas não vão vender o que elas querem, elas infelizmente são obrigadas a vender o que elas conseguem vender, o que o mercado consegue suportar. Imagine tentar vender centenas de milhões de dólares em uma altcoin de uma só vez, ela viraria pó. Só as moedas grandes conseguem absorver isso, e é por isso que o BTC está caindo mais nesses últimos dias. Mas não se engane, altcoin não é uma posição defensiva nesse momento, é só uma questão de tempo para elas alcançarem estas quedas também e muito provavelmente superarem as quedas do BTC. E se você busca por grandes movimentos para fazer um trade, fique ligado aí nas notícias, porque se mais uma dessas grandes empresas fechar as portas, prepare-se, porque isso vai colocar o Bitcoin em queda livre de novo. Beleza, pessoal? Então, diante de um cenário apocalíptico como esse, o que fazer? Bom, pessoal, eu diria que a primeira decisão que cada um tem que tomar é se realmente vale a pena deixar o dinheiro em instituições centralizadas nesse momento. E embora eu não possa responder por você, porque eu não conheço o seu perfil de risco e nem o objetivo desse vídeo é dar recomendação de investimento, o que eu posso fazer é levantar algumas questões para te ajudar a pensar. Por exemplo, o que você perde se a instituição onde você deixou o dinheiro quebrar? Provavelmente você vai perder tudo. E o que você ganha por deixar dinheiro lá? Será que a comodidade de não ter que transferir as moedas da sua carteira para a corretora compensam esse risco? Será que um rendimento pequeno por mês compensa esse risco? E por fim, qual a probabilidade de algo ruim acontecer com a instituição que você utiliza? Normalmente, em tempos normais, talvez a probabilidade seja muito baixa, é até desprezível, mas agora, nessa situação, enquanto os mercados não se normalizarem, será que esse risco não está alto demais?
Tudo depende, talvez você tenha feito a sua análise, talvez você considere que a sua instituição é muito melhor do que as demais e tudo bem, a decisão é de cada um. Ou também tem gente aí que não quer de jeito nenhum manter a custódia das próprias moedas porque vive perdendo senha, não é muito organizado e acredita que as moedas estarão mais seguros em uma corretora. Tudo bem também, aí é de cada um. Apenas tenha ciência dos riscos que você está assumindo neste cenário atual. E tenha em mente que empresas de criptomoedas não são reguladas ainda e que se você tiver algum problema não tem para quem reclamar. Nenhuma instituição de criptomoeda é garantida pelo FGC ou pelo FDIC. Se você ouviu isso em algum lugar, apague isso da sua mente imediatamente porque não é verdade. Então, faça a sua pesquisa, avalie o seu risco e tome suas próprias decisões, lembrando sempre que, pessoal, não há nada de errado em buscar segurança em momentos de incerteza como este. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e a gente se vê no próximo vídeo.